Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Vamos estar em pé nesse primeiro momento, por favor. Nós vamos ler um texto que está em Isaías 40, 31. Depois faremos uma oração ao Senhor e prosseguiremos então com as canções. E à medida que este momento vai acontecendo, você tem a grande oportunidade de dar a Deus o que é de Deus e desfrutar deste momento de comunhão. Certamente essa é a melhor hora do nosso dia, porque nós estamos na presença do nosso Deus. Isaías 40, o último versículo, versículo 31, nos diz assim a palavra do Senhor: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é um dos privilégios de esperar em Deus, é ter as nossas forças renovadas milagrosamente. A gente não sabe de onde vem, mas nós acreditamos que há uma manifestação do poder de Deus em nossas vidas para renovar as nossas forças, para que, ainda que a gente esteja correndo, nós não ficaremos exaustos, e caminhando a gente não se cansará. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença, e antes de tudo nós queremos dizer o quanto nós Te amamos, Deus, e como é bom estar mais uma vez reunidos para adorar o Teu nome, para Te bendizer, também para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, e certamente, ó Deus, pela Tua presença neste lugar, pelo sangue precioso de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome como forma de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Deus. Receba a nossa adoração, a nossa canção, receba a nossa glorificação, a nossa vida está toda diante do Teu altar. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa manhã e nós oramos em nome de Jesus. Você diz amém, por favor. Toma o seu assento. Aleluia. Deus, bendito seja o Teu nome, Deus. Esteja presente aqui, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há
necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus. Nós adoramos ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Nós entregamos a nossa vida mais uma vez, ó Deus, diante do teu altar. Queremos glorificar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor. Tudo que há em mim, aleluia, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei, aleluia, somente a ti, Jesus, aleluia. Perto eu quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, nós queremos te ofertar nessa manhã de quarta-feira, Deus. Quero te ofertar, aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu não sou apenas servo, sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Por isso te louvaremos, aleluia, aleluia. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, aleluia.
somente a ti, Jesus. Deus fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo mais uma vez. A nossa alma tem sede e fome da tua palavra. Nós desejamos ouvir a tua voz e ser alimentado por ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Gelson ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Se você pode estar sobre seus pés. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23, o texto diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradecemos por esta palavra e pedimos que o teu Espírito nos dirija de maneira que a tua palavra traga cura, libertação, resposta, direção ao coração de todos aqueles que a ouvirem. Fala através do teu Espírito, abre os olhos para que possam ver a nível espiritual as verdades eternas do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podes assentar, filhos. Queridos, esse texto traz para nós informações riquíssimas, né? Primeiro, eu não vou destacar todas elas, mas apenas fazer breve comentário. Mas nesta manhã, eu gostaria de enfatizar a complexidade, né, do ser humano. O ser humano em si mesmo é muito complexo e o próprio ser humano é incapaz de se auto-compreender, avaliar, entender. E quando olhamos para esse texto, a Bíblia vai começar dizendo sobre o Deus da paz, né? Esse Deus da paz, e uma das coisas que mais o ser humano necessita, de fato, é paz. As pessoas correm para um lado e outro, mas a paz verdadeira que só Cristo tem para nos dar, ele diz: eu vos dou a paz, não como o mundo, né, a dar, mas a paz que ele nos dá é uma paz que excede a tudo, porque no meio de tribulação, de angústia, de perseguição, essa paz ela habita em nós, essa segurança habita em nós. Mas o texto me chama a atenção porque ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E começa dizendo: vosso espírito, alma e corpo. Então o ser humano, ele é esse ser complexo, espírito, alma e corpo. E nós temos então uma situação tão delicada que há algum tempo, né, atrás nós percebemos que a própria humanidade, ela começa a perceber que o ser humano não é só essa parte física. E aí nós temos hoje médicos de diversas especialidades, né? Psicólogos, psiquiatras, né? Médicos que tentam compreender a alma humana, mente humana, espírito humano, para tentar trazer cura, porque a cura não está só no corpo físico, né? Há doenças que vão além do físico. Então o ser humano, ele é muito complexo, e nesse texto aqui, o Senhor, ele trata conosco a partir do Espírito, né? Nós olhamos para esse texto e ele diz: o vosso Espírito. Então a palavra sempre começa pelo Espírito, ele diz Espírito, alma e corpo. E quando o Senhor nos chama para isso, eu quero que os irmãos percebam essa complexidade e essa batalha que nós vivemos no capítulo 5 de Gálatas. Se você puder, tem um texto aqui que tem a ver com essa linha de pensamento que eu vou traçar. 5,17 diz assim: porque a carne, ou seja, a natureza carnal, a carne, milita contra o espírito. Então olha como é complexo sermos, existirmos, né? A partir do pecado, houve todo esse desarranjo, né? Porque antes da queda do homem,
O homem tinha o controle a partir do seu espírito sobre a sua alma, sobre a sua carne. Mas a partir da queda, o espírito se enfraquece, a comunhão com Deus se enfraqueceu, a vida espiritual pereceu, e o homem agora tem uma natureza carnal que tenta dominar a alma e abater o espírito. Então, virou o inverso. O texto vai dizer, porque a carne, ou essa natureza carnal, que deseja os prazeres, as coisas do mundo, vai militar contra o espírito. E, o espírito ministra contra a carne, e há essa batalha. Eu vou ler o texto todo para ficar melhor. Diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Olha a batalha que nós mesmos temos em nós, São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há um querer em nós que está muito debilitado por causa do pecado. E a gente fica nessa briga ou nessa confusão existencial. E muitos aderem aos prazeres ou aos desejos da carne, de tal maneira que a consciência se cauteriza. Não se tem mais uma sensibilidade na consciência. Eu me lembro que alguém me procurou dizendo que orava muito por uma pessoa e teve um sonho com essa pessoa, porque essa pessoa, ela fazia algumas coisas, eu vou usar esse termo, enrolada, e a pessoa dizia: olha, não entra por esse caminho, você não está fazendo direito e tal. E ele começou a orar por essa pessoa. Ele disse que em sonho, ele viu essa pessoa com a palavra consciência escrito na sua testa. E ele disse que no sonho essa pessoa, ela conseguia fazer assim, tirar a palavra consciência e jogar fora. Ou seja, não tem mais consciência, por isso faz tudo o que faz. Então, na realidade, a consciência cauteriza, ou seja, perde a sensibilidade espiritual, não há uma comunicação mais de Deus no interior desse ser humano, e ele vai viver segundo o prazer da sua própria natureza carnal, indo de mal a pior. Eu quero ainda, em João 4, aqui eu vou me deter um pouco mais. João 4 é um texto muito conhecido, que Jesus se encontra com uma samaritana, que vai tirar água ali no poço de Jacó. Jesus já está lá, antes dela. O texto vai dizer que Jesus Cristo lhe pede de beber, dá-me de beber. Ela, compreendendo que judeus e samaritanos não se comunicam, ou não se comunicavam, ela vai detalhar isso para Jesus Cristo, dizendo: como tu, sendo judeu, me pede de beber? E Jesus começa agora, irmãos, um diálogo com ela, e é tudo que nós precisamos ouvir e buscar entender. A partir do verso 10, Jesus diz assim: se você conhecesse, e aí olha a importância de conhecer, A Bíblia fala que se você conhecer a verdade te liberta, mas você precisa conhecer. E a verdade é a palavra de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas tem gente que não se preocupa em conhecer de fato a palavra do Senhor, a não ser superficialmente. Mas é necessário mergulhar. Ele está dizendo: se você conhecer o dom de Deus e quem é que lhe pede, dá-me de beber. Então, olha, se você conhecer, porém ela não tem esse conhecimento, e ele está dando essas dicas a ela: eu estou te pedindo água, esta água é uma água que é provisória, não mata a sede do ser humano na sua complexidade. Ele diz: olha, se você me conhecesse, você é que me pediria. Se ela soubesse de diante de quem ela estava, ela é que pediria a Jesus. Por quê? Tudo que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos está nele, a resposta está nele. Capítulo 15 de João, verso 5 diz: sem mim vocês não podem nada. Então ele está dizendo: se você me conhecesse, você pediria a mim. E ele segue:
e eu te daria água viva. Muito diferente, muito além. Então o que Jesus tem para nos dar, o que nós podemos conseguir nesta vida são coisas naturais, perecíveis, por mais que o ser humano conquiste, seja lá o que for. A Bíblia chama, inclusive, por mais que alguém tenha tido a glória que teve Nabucodonosor, a Bíblia chama do cabeça de ouro, né? Aquele rei que era o top dos mandatários. Mas mesmo Nabucodonosor pereceu, nem os ossos dele creio que se encontrem mais. E toda a glória, a Bíblia chama a glória deste mundo, por maior que seja, a Bíblia diz que é glória vã, né? Não busqueis as vãs glórias deste mundo, porque tudo vai passar. Assim como esta água que alguém bebe, tem que voltar a beber e procurar novamente beber, e nunca se satisfaz. Porque tudo na vida tem a ver com isso, né? O ser humano, ele depende de Deus, ele é a fonte eterna. E Jesus está dizendo, tu me pedirias água viva. E ela respondeu, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, e onde terias, né, esta água viva? Então olha que a mente dela, o conhecimento dela é muito limitado, né, como muitos de nós ainda somos, para adentrar, compreender as coisas espirituais. Então Jesus está em um nível muito elevado, e Jesus está tentando trazer ela para o nível dele, para que ela adentre esse conhecimento, essa compreensão das coisas espirituais. Ela diz, aonde tu tens esta água viva? Né? E Jesus segue, aliás, ela segue. Olha o que ela pergunta, e essa pergunta teria a resposta que não teria fim, né? Ela pergunta isso aqui, és tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó? Ela realmente não sabe o que ela está perguntando. Se você for responder esta pergunta, a Bíblia Sagrada vai dizer que antes que o pó do mundo existisse, ele já existia, ele já estava lá. A Bíblia Sagrada diz que Davi declarou dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele estava falando do Deus Pai e do Deus Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então antes dela, antes de Davi, Jesus já estava lá, né, soberano. O próprio Jesus vai dizer na oração do capítulo 17 de João, Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aquela glória de antes do mundo. Então, se for responder acerca dele, né, eu vou citar algo que eu ouvi, que eu achei assim extraordinário. Creio que é um geólogo, né? Ele fazendo comentário, trazendo estudos sobre questões de universo, de criação, de tudo mais, ele dizendo do equilíbrio. E aí ele fala sobre isso, ele fala, olha, o equilíbrio das coisas que existem, ele é tão perfeito que qualquer coisa que sair do lugar vira um caos. Se o sol se aproximar, queima tudo, se o sol se afastar, esfria tudo. E ele vai falando, o eixo da terra se mudar, e ele foi falando, para manter esse equilíbrio tem algo que está além da nossa compreensão. E aonde está esse equilíbrio? Está lá na palavra do Senhor, por isso que é bom você conhecer. Porque a Bíblia fala que Deus, através do poder da sua palavra, ou da palavra que saiu da sua boca, Ele criou, estabeleceu, firmou os mundos, o planeta e tudo mais se sustenta pelo poder da palavra de Deus. E a pergunta é, quem és tu? Porventura és maior do que Jacó? Essa pergunta, meu irmão, é infinita para responder, porque ele é muito maior do que Jacó, é incomparavelmente, infinitamente maior. Quando você olha, eu só vou citar isso aqui, mas no capítulo 8 de Provérbios, o texto vai dizer que a sabedoria que tantos buscam, ela foi aluna de Deus. Se a sabedoria aprendeu com Deus, quem é Deus? És tu maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus, na sua humildade, porque essa deve ser, irmãos, né, a nossa atitude com todos, né, porque o que Deus já nos tem revelado está muito acima
daquilo que alguns homens compreendem. Então, quando nós chegamos diante de algumas pessoas, nós não podemos nos exceder, dar lugar à raiva, a ódio, a nada disso, porque o nível, e aí nós estamos no nível onde a Bíblia nos chama para estar nesse combate. Ele fala, olha, o nível de vocês mudou, a guerra de vocês agora não é contra carne e sangue, mas é no reino espiritual, está além agora. Então, você não pode bater de frente mais com seres humanos, mas tentar trazê-los para essa compreensão espiritual, porque se você não trouxer, você vai estar lutando só contra a carne. Você vai estar batalhando contra a carne, e a carne literalmente, naturalmente é ignorante. A carne é tão ignorante, ou a natureza carnal é tão ignorante, que o ser humano é capaz de, mesmo sabendo que algo lhe faz mal, leva à morte, ele é capaz de pegar uma seringa, injetar droga e colocar na sua própria veia, sabendo que aquilo faz mal. A natureza carnal ela é tão pobre de conhecimento, de sabedoria, que o ser humano é capaz de pegar um cigarro, fumar sem parar, enquanto os médicos estão dizendo, isso vai dar câncer no seu pulmão. Mas a carne vive esse nível de inteligência, de sabedoria dela. A Bíblia fala que a sabedoria deste mundo é demoníaca e diabólica. Ela não vem de Deus. Você pega seres humanos que pegam um carro e a placa está lá bem clara. Não passe dos 80, a curva é perigosa. Mas o camarada passa a 140, 160 e ele acha que ele está arrebentando nas suas emoções carnais, vibrando nas suas emoções. E logo à frente você vê acidente, você vê morte, porque a sabedoria carnal, ou as emoções, ou a natureza carnal, leva a tudo isso. Mas quando você ouve a palavra de Deus, e aqui eu vou seguir, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas eu vou seguir, segura aí. Jesus, ela diz, és tu maior do que nosso pai Jacó, nosso pai que nos deu o poço, olha só, deu o poço. E que poço é esse? Um poço que vai dar água, uma água que não satisfaz plenamente. Então, olha, a complexidade do ser humano é que às vezes ele tem sede, mas a Bíblia fala que não é sede dessa água natural. Por mais que ele beba, ele só vai encher a bexiga de água, mas não vai satisfazer a alma, não vai satisfazer o espírito. Ele vai continuar sedento espiritualmente, e essa sede não tem nada que possa saciar, senão a presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode saciar a alma humana. Quando nós olhamos então ela dizendo, o nosso pai nos deu esse poço, do qual ele bebeu, e assim seus filhos e seu gado, todos beberam. Jesus vai começar a trazê-la para uma realidade diferente, e diz, quem beber desta água, tornará a ter sede. Ou seja, ele está dizendo de algo a nível espiritual, isso não vai te satisfazer. Ela está tentando satisfazer algo nela que está muito além daquilo que o mundo pode oferecer. Ela já está procurando uma satisfação, e ele vai entrar nesse detalhe quando ele continua. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, é uma água muito diferente, nunca mais terá sede. Então ele está falando da presença, da comunhão do Espírito Santo. É nível espiritual. Para compreender isso aqui, só se humilhando diante de Deus, só buscando o Senhor. Ele está dizendo, olha, a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Ela vai se fazer uma fonte dentro de você e vai jorrar para a vida eterna, ou seja, vai ser algo abundante dentro de você. E aí nesse texto, irmãos, é bom a gente perceber então que essa presença, ou essa água que ele está falando, é algo que você vai carregar com você. É por isso que às vezes as pessoas confundem isso, né? E hoje principalmente tem isso sendo divulgado de uma forma muito plena. Ah, você não precisa estar na igreja. Só que aí é totalmente contra, né, a própria Bíblia Sagrada. Estar aqui é importantíssimo. O próprio Deus falou, force alguns para que a minha casa se encha. Ele quer a casa dele cheia, porque ele ama estar no meio do seu povo. A Bíblia Sagrada vai dizer ainda que Jesus Cristo declarou isso, né? Quando ele estava diante ali do templo, a Bíblia Sagrada diz e revela sobre Jesus, o zelo da tua casa me consome. Ele tinha zelo pela casa de Deus. Então,
estar na casa do Senhor, né? Estar aqui é importante. Agora, como corpo de Cristo, igreja de Cristo, nós temos cada um de nós essa fonte, ou seja, é a presença do Espírito Santo dentro de nós, de cada um daqueles que recebem a Jesus. E essa presença é uma fonte que te satisfaz plenamente. É por isso que essa paz que Ele dá é uma paz eterna. Essa paz não depende de nada externo, depende do que você carrega dentro de você. Ele está falando sobre essa água que é o Espírito Santo. E aí eu vou seguir rapidamente por causa da hora. O texto vai dizer assim, né? Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, esta água se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, dá-me desta água. Ela pede desta água, para que eu não mais venha, né, tirar água ou ter sede. Jesus disse, vai e chama teu marido. E ela disse, não tenho marido. E Jesus vai dizer, dissestes bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Então Jesus Cristo vai revelar para ela algo interessante, aí eu quero que você perceba isso. Ela está vivendo dentro daquilo que é carnal, da natureza carnal, ela está tentando satisfazer algo que é espiritual, se utilizando de prazeres carnais. Ela pensa que um marido, ela pensa que um esposo pode dar a ela aquilo que ela precisa, e ela procura nenhum, procura nem outro, e está no 5º, no 6º, e ela não encontra. Jesus está dizendo, olha, tudo isso te atrapalha a ter esta água, te impede de ter esta água, vai e chama teu marido, isso te impede. E eu quero encerrar seguindo aqui para 2 versículos, e apenas vou ler, que estão em João 6, João 6 e o verso 63, olha isso. O Espírito é que vivifica. Então veja, se você não tiver sua vida comandada por teu Espírito, que vai receber essa vida de Deus, o Espírito é que vivifica. A carne para nada presta. Então se você tentar satisfazer a carne, sem antes buscar ter vida com Deus espiritual, a sua vida de nada valerá. O Espírito é que vivifica, carne para nada presta. As palavras que eu vos tenho dito, então as palavras do Senhor, as palavras de Deus, elas são espírito e vida. Jesus falou isso, nem só de pão viverá o homem, ou seja, das coisas carnais, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer ter vida, se alimente daquilo que vem da parte do Senhor. E eu encerro com o versículo do capítulo ainda 7 de João, o versículo 37. Aliás, 2 ou 3 versículos, e eu encerro aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, ele não está falando de água natural. Se fosse água natural, ele mandaria beber em outro lugar, ou ir para o Rio Jordão. Mas ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim beba. Ele está falando da água espiritual, e só ele pode dar desta água. Foi ele que pagou o preço, foi ele que conquistou para nós, foi ele que declarou, olha, depois eu vos enviarei o Espírito Santo, ou seja, essa fonte. Ele diz, olha, quem tem sede vem a mim beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva, ou seja, a presença do Espírito Santo, que satisfaz o espírito humano, a alma humana, e traz saúde para o corpo. E ele diz, o versículo 39 encerra assim, isto ele dizia a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber todos aqueles que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou não tinha pago o preço que devia pagar para nos dar do Espírito Santo. Então, se você quer ter vida e vida abundante, vida com Deus, não há outra resposta senão Jesus Cristo. Sem Ele você pode conquistar tudo, mas aqui dentro vai ficar vazio. Com Ele você pode não ter nada, mas aqui dentro você vai estar cheio e satisfeito. A paz vai reger teu coração, é muito diferente. Eu fico observando, me perdoa, mas às vezes a gente estava em algumas reuniões e eu não sou ninguém, entre aspas eu coloco aqui, muito bem sucedido financeiramente, mas aí eu, em algumas reuniões que a gente fazia na Adonep de empresários, a gente via sempre alguns me rodearem, chegarem,
por causa da palavra ministrada. E não tem nada a ver comigo, não sou eu. É Ele, é a presença dEle. Então, às vezes, as pessoas procuram, né? Eu fico observando que, às vezes, você pega umas irmãzinhas simples, mas Deus as usa de uma forma tão tremenda. E você vê aquelas pessoas que você olha aí por fora, e parece que elas estão já plenas de tudo, né? São bonitas, enfim, bem maquiadas, prósperas, tem tudo. E aquela senhorinha que mora no barraquinho de tábua é procurada porque ora por mim, porque o desespero é muito grande, porque não tem essa paz interior, não tem essa presença que é fonte que jorra para a vida eterna. Eu espero que nesta manhã cada um de vocês já tenham recebido desta fonte e que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos estar de pés? Coloque a mão sobre o teu coração. Se você ainda não recebeu, receba nesta manhã, fale com Ele: Senhor Jesus, eu te recebo, eu quero essa fonte na minha vida, eu quero esta fonte jorrando dentro de mim. Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, e eu agradeço por essa reunião, que o Teu Espírito e a Tua Palavra possa ministrar o coração dos Teus filhos de tal maneira que eles saibam valorizar a riqueza do tesouro que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Eu Te louvo por cada vida que aqui está nesta manhã, e por todos que ouvirão, Pai, a Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua Palavra possa ministrar libertação, salvação e cura para a glória do Teu santo nome. Eu abençoo todos os Teus filhos, pedindo sobre todos nós o perdão, a graça e a misericórdia, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor e encerrar com esse aplauso? Amém, filho. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus abençoe.